Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema desse vídeo vai ser a respeito da Terra Bíblica, novamente, né? Terra Bíblica. Porque nós tentamos convencer, principalmente aqueles que dizem acreditar na Bíblia, que infelizmente eles têm uma distorção cognitiva quanto a isso. Eles leem a palavra de Deus e toda a palavra, toda a dinâmica da palavra de Deus, todo o vocabulário nela empregado mostra uma terra imóvel. A começar dos primeiros versículos em Gênesis. Então, diferentemente dos globolas, o terraplanista ele observa os fenômenos para compreender a sua realidade, a realidade do local onde ele vive, onde ele se encontra. E é onde nós dormimos, acordamos e vivemos todos os dias. Infelizmente, eles tiveram a mente moldada no jardim de infância para acreditarem em uma bola giratória. Mas todos os fenômenos, se você parar para ver, eles, na verdade, eles se encaixam melhor numa terra plana, certo? E principalmente aquilo que diz respeito à construção, ou artefatos que utilizamos no dia a dia, né? Os aviões, os navios. Então teve um vídeo aqui que eu vi, muito interessante, que uma estudante de engenharia, ela, através do seu trabalho de conclusão de curso, o TCC, ela encontrou um erro estrutural em um dos maiores edifícios do mundo, que na época era o 8º maior edifício do mundo, situado em Nova York, e é a sede do Citibank. Então é bem interessante, eu quero mostrar aqui a vocês, né? Mostrar para vocês, e isto, né? O que ocorreu é uma das provas da Terra imóvel. A Terra não se move. E é interessante o que ocorreu aí nesse vídeo, tá? Então, mas primeiro eu vou ler aqui os primeiros versículos aqui de Gênesis. Um dos primeiros, que fala assim, ó. Diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja só a face, né? Já começa aí a face de um abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente pode falar a respeito do que a gente se refere, né? A face de uma folha de papel. Isso aqui é uma face, vejam só. Certo? Agora, uma bola, né? A face. Uma bola é algo assim que não tem começo nem fim. Algo esférico. A face da bola, né? Mas aí, esse pairar, né? Então, a superfície das águas se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E uma das coisas que todo mundo aí tem essa experiência em comum é, por exemplo, se você vai lá, bate uma fotografia. Vamos ver aqui uma fotografia. Vamos ver aqui uma fotografia. Aí, o reflexo nas águas, né? Reflexo nas águas. Um espelho. Por que chama espelho d'água? Porque tem uma superfície que ela é plana e é possível você, né, refletir, se ver refletido naquele espelho d'água. Então a luz reflete. Então o modo como a luz chega
né? O modo como ela reflete no espelho, a superfície plana. Isso só é possível em superfícies planas, né? Então, se pega aí, coloca a água, se for possível isso, né? E a água aí, e pegue uma lente, coloque aí uma lente numa superfície, uma lente assim côncava, tá? Em cima de uma superfície de água. Você vai ver que o reflexo vai aparecer distorcido. Então, o reflexo na água, na face das águas, vai aparecer distorcido se você colocar essa lente. Então, se nós estivéssemos em uma superfície rombuda, né, esférica, jamais você poderia observar esses fenômenos reflexivos, né, que reflete aí a superfície. Então, aqui, ó, imagens imagens, reflexo nas águas. Vamos ver aqui. Então, se essa superfície ela fosse côncava, não fosse plana, não haveria esse reflexo, certo? Então, reflexos na água. Isso aqui é uma prova cabal que estamos em uma terra plana. Vejam só aqui o Sol refletindo. Vejam só. Esse Sol não está a milhões de quilômetros de distância. Vejam esses raios aqui, ó. É apenas observação, tá, pessoal? Vejam aqui, ó. Aqui vocês podem ver um farol, certo? Aí. A planicidade das águas. E tira uma foto de uma ilha. Até essas ilhas que eles estão fazendo aí na China, né? As ilhas que eles fazem lá nos países lá do Oriente Médio. Então, ilhas artificiais que a China também está fazendo. Então, você vai ver que o terreno tem que estar plano, tem que ser plano. Né? Não existe ali uma curva, gente, uma curvatura. Tá? E até a palavra de Deus, a superfície das águas. Vejam só aqui, ó. Olha aqui. Como é que isso aqui é um globo terrestre, gente? Aqui é a imagem refletida, certo? Essa observação aqui. Não sei se alguém já fez algum vídeo a respeito, mas é algo que me ocorreu, tá? Então vamos ver aqui, vejam só, o vídeo dessa estudante que ela fez o trabalho de TCC, e essa história ela só foi revelada bem depois, porque esse prédio, se ele tivesse caído, tá, teria sido um desastre assim absurdo, muita gente ia morrer, o estrago ia ser enorme. Então vejam só, quando o prédio foi construído, o prédio era para ter sido da seguinte forma, pessoal, eu desenhei aqui. O desenho não está muito bom, que eu não sou engenheiro também, arquiteto. Deveria ser mais ou menos assim, um caixote, tá? Né? Com essas colunas aqui, ó. Certo? Em cada canto, tá? Mas o problema é que havia uma igreja. Havia uma igreja e a igreja ela não vendeu o terreno para a construção do imóvel. Então o Citibank ofereceu muito dinheiro, mas eles não quiseram. Então eles tiveram que construir o edifício de modo a que os pilotis, né, evitassem a igreja. O terreno onde estava a igreja. Mais ou menos aqui assim. Então o que eles fizeram? Eles construíram um prédio e tiraram os pilares aqui, ó, do canto. Vocês vão ver, né? Como o prédio ficou aqui, ó. Vejam só. Então, aqui o pilar veio para cá, outro aqui no centro. E vejam só. A superfície aqui
né? Ficou totalmente vazia aqui, certo? Então, para sustentar esse edifício, eles tiveram que fazer algo bem inovador, tá? Mas acontece o seguinte, que essa pessoa aqui, essa jovem estudante, ela começou a investigar o fator vento, certo? O fator vento. E ela procurou saber como eles fizeram o cálculo, porque aqui nessa avenida aqui, em Nova York, há ocasiões em que o vento chega a 180 km por hora, 160. E o cálculo que eles fizeram para esse prédio suportar, para esse prédio, depois vocês podem assistir o vídeo, tá? Para esse prédio suportar esses ventos, levou em consideração apenas a face do edifício. Essas 4 faces desse caixotinho aqui, tá? Então, levou em consideração isso. Sendo que, como a estrutura é suportada por pilares no centro, eles deveriam ter calculado também o vento que passa aqui, ó. Certo? Então, eles chegaram à conclusão, depois de conversarem com essa jovem. Ela falou com o responsável pela construção do prédio e ele fez em poucos minutos os cálculos e chegou à conclusão que ela estava certa, que esse edifício jamais iria suportar os ventos que passavam, né, que passassem por ali e certamente a estrutura iria ruir. E a coisa foi tão séria que o responsável pela construção, ele pensou até mesmo em se matar, tá? Mas aí eles foram lá ao Citibank, né? Foram até os donos da grana e explicaram a eles o seguinte, que deveriam reforçar a estrutura, né? E aí, pelo que consta, isso aqui tudo foi construído com rebite, tá? E eles não soldaram. E também tem a ver aí aquela velha história, né? Da economia que se faz aí em construções. Agora o seguinte, em nenhum momento, eles calcularam a rotação da Terra com relação a esses ventos. A própria Bíblia fala, né? Jesus fala que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, que o vento ele não é produzido por causa da rotação, a suposta rotação da Terra, não é? E isso não foi levado em consideração, certo? Pelo que eu assisti aqui no vídeo. Aqui no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito. Então tá aqui. Aí. Na época, era algo totalmente inovador e colocaria o seu escritório em total destaque no mundo todo. Então a estrutura inovadora, né? Vamos ver aqui. A solução encontrada por William foi a execução de um núcleo rígido em concreto armado no centro do edifício. Então vejam só como eles construíram, né? Um núcleo rígido. E aqui, ó, essa face aqui do prédio, que ele tem essa caída aqui, é por causa da... Eles já deixaram o prédio pronto para a tecnologia de painéis solares, que era uma inovação na época, tá? Onde estariam localizados os elevadores, escadas, além do saguão do edifício. Para distribuir as cargas dos pavimentos dos pilares, as faces do edifício foram executadas com uma estrutura metálica treliçada, que além de deixar a estrutura mais leve, seria capaz de direcionar as cargas de forma direta para os pilares. Mas a estrutura metálica para um edifício tão alto quanto aquele iria balançar muito, o que não é necessariamente um problema, mas causa um certo desconforto aos ocupantes. Por isso,
William também previu um amortecedor de massa que absorveria as vibrações, diminuindo imensamente as oscilações do edifício. As obras foram iniciadas em 1974. Ainda nas fundações, alguns problemas começaram a surgir. A estrutura da igreja impossibilitava a instalação dos equipamentos para a abertura dos enormes blocos de fundação. Um novo acordo teve que ser feito, onde a igreja abriria mão da antiga estrutura com a condição do City Group construir uma nova exatamente com as mesmas dimensões e no mesmo local, que possibilitou a continuação das obras. O edifício ficou pronto 3 anos depois, em 1977, sendo sua inauguração noticiada nos principais jornais do mundo como uma estrutura inovadora que desafiava as leis da física. Mal sabiam esses jornalistas que estavam mais certos do que imaginavam. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Plenamente, é claro, explicou as suas dúvidas a Joel, que basicamente eram as seguintes. Todo edifício de grande altura tem como principal carga as ações do vento. Todo edifício de grande altura tem como principal carga as ações do vento. Então imagina aí, se a Terra está girando a 1.666 km por hora, então eles não devem considerar o cálculo apenas do vento sem esse giro terrestre, tá? Estou falando assim de modo, não sei o vocabulário deles, mas não é levado em conta nesse cálculo do vento. Com certeza eles não calculam ou eles colocam na equação, eles não inserem na equação do cálculo o movimento terrestre, de rotação, translação. São mais de 10 movimentos que a Terra faz, né? E ainda tá por aí, ó. Estamos ainda voando pelo universo, na Via Láctea, né? É o pálido ponto azul, segundo o tal do Carl Sagan lá, certo? Ainda bem que para a construção os engenheiros não levam em conta essa astronomia de Araque, tá? Essa astronomia ridícula aí, ok? Que ensina aí que a Terra está girando. Então tem como principal carga as ações do vento. Onde deve ser calculado atuando em toda a superfície da estrutura. Deve ser calculado atuando em toda a superfície da estrutura. Então eles deveriam calcular também essa rotação, esse giro terrestre de 1.666 km por hora, que certamente faria aumentar e muito a velocidade do vento. Concordam comigo? Eu estou errado? Eu creio que não. Mas eu tenho certeza, pergunta aí para qualquer engenheiro. Vocês levam em conta o giro da Terra? Acho que o cara vai rir da tua cara, meu. Em todas as direções. Não simultaneamente, é claro. Agora, se tiver... Eu acredito, eu conheço, tem engenheiros terraplanistas, né? Que eles vão aí nos comentários confirmar ou não o que eu estou falando. Com a mesma intensidade, considerando as piores situações possíveis, como um furacão, por exemplo. Segundo Daiane, algumas situações de vento, ela consideradas, não foram previstas nos cálculos de William, e que o prédio, em caso de ventos acima de 110 km por hora, corria sérios riscos de tombar transversalmente. Joel, tendo total certeza das capacidades técnicas de William, simplesmente dispensou a análise feita pela estudante, após alguns minutos de conversa, mas ainda assim, no dia seguinte, decidiu comentar o fato inusitado com William, que por sua vez, tocado pela curiosidade, resolveu rever os seus cálculos. Após poucos minutos de análise, viu que a estudante Diane Hartley tinha razão. As considerações que a estudante fez e William havia esquecido de fazer era a direção do vento batendo a partir dos cantos do edifício. Então, a partir dos cantos do edifício, certo? Que ali não tem pilotis. Pois como o edifício tinha uma configuração de pilares fora dos vértices,
As ações do vento, numa situação convencional, é feita apenas nas faces, mas nesse projeto em específico, deveria também ser feito nos cantos, região mais frágil da estrutura. Além disso, os cálculos de velocidade máxima do vento de 110 km por hora, definidos pelo estudante, estavam corretos, o que incrementava em até 160% nas cargas que por ele foram consideradas no projeto inicial. Então vocês podem ver aqui, ó. Então eles não levaram em consideração a velocidade do vento aqui nos cantos, certo? 110 km por hora. Então soma aí, 1.666 km mais 110, né? É isso. William Lemesser ficou alguns dias vendo e revendo seus cálculos, fazendo uma análise dos coeficientes de segurança que ele havia aplicado, para verificar se seriam capazes de absorver esse enorme erro de cálculo. Então vejam só, é isso. É isso aí, eu vou deixar o vídeo aí na descrição, tá? Mas vocês podem ver que tanto aquilo que nós observamos, como as estruturas dos prédios, né? Então nós observamos aí a face das águas e nós observamos aí justamente que estamos em uma terra imóvel. A terra, antes de ela ser plana, ela está imóvel. Imóvel. E você aí, cristão globoloide, que acredita na Bíblia, né? Vamos fazer mais uma vez essa pergunta. Se o Sol só foi criado no quarto dia, a Terra estava em rotação ao redor do quê, hein? Ok? Então é isso. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que se movia é o Espírito de Deus que se movia. E a palavra para espírito, no hebraico é ruar. Em hebraico é veruach Elohim merahefet al panei hamaim. Al panei, sobre a face panei, face das águas. Certo? É isso. E a palavra para espírito em grego é pneuma, que também significa vento, né? É isso. O vento sopra. E nessa ocasião aqui, ó, que nós mostramos para vocês, desse vídeo, o problema era todo do vento, né? Tinha tudo a ver com o vento. E esse, na verdade, é o grande problema. Porque é o Espírito de Deus que está aí, que renovava a terra no começo, né? Esse Espírito de Deus é que pode abrir o entendimento de vocês para a verdade da terra bíblica, da terra imóvel, da terra plana. Nós somos apenas os instrumentos, né? Eu e os demais terraplanistas aí, certo? A terra permanece plana e o Espírito de Deus permanece soprando pela superfície da terra. E que ele alcance os escolhidos, onde quer que eles estejam. Fica a dica.